Olá galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico. E hoje a gente vai tratar de algo aqui, de um autor novo. Bom, novo aqui no canal, eu nunca tratei dele, eu acho. É um pensador francês de origem argelina, é claro, marxista, chamado Louis Althusser. Deixa eu ver se eu coloco o nome dele aqui pra vocês na minha Xerox, aqui ó, Louis Althusser. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Isso aqui, gente, ó, é o livro completo aqui de uma Xerox tirada numa época em que tirar a Xerox de livro ninguém via como pirataria. Ninguém se importava com isso, porque era caro, era às vezes mais caro tirar a Xerox do que comprar o livro. Mas era o que tinha disponível na universidade para você poder estudar. Então todo professor passava a Xerox, colocava a Xerox lá na Xerox, para todo mundo poder tirar a Xerox. Eu me lembro que eu tinha tirado a Xerox desse livro aos pedaços. Depois eu descobri que eu tinha o livro inteiro. Aí eu montei aqui pra mim. E aí eu recentemente terminei de ler. Eu comecei a ler lá em 1998. E aí terminei de ler. Eu achei essa Xerox e terminei de ler. Pois bem, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo. Obrigado aos novos inscritos, né? Sejam muito bem-vindos ao canal Super Acadêmico, cuja intenção é trazer discussões, temas filosóficos, sociológicos, antropológicos, de comunicação, de literatura, de cultura pop também, e levantar questões, né, levantar questionamentos, fazer com que haja sempre a busca de novos conhecimentos. E também o canal serve para promover outras coisas que eu produzo, né, principalmente livros, né, músicas também, tem música minha também, você pode olhar aí na descrição do vídeo. E nas redes sociais também para acompanhar qualquer tipo de outro conteúdo, né? Hoje em dia tem conteúdo a rodo sobre tudo. Então, se você está aqui nesse canal é porque você se interessa por alguns dos conteúdos que a gente disponibiliza. Então vamos lá. Não esqueça de se inscrever e dar o like, eu já falei, né? Foi esquecido. Então, este livro é um livro extremamente influente no marxismo do século XX. Talvez porque ele é fácil de ler. Ele não é muito profundo. Ele é bem fácil de ler e de entender. Então ele levanta a ideia de que no sistema de interpretação da sociedade pela economia política do Marx, a separação entre infraestrutura e superestrutura pode ser melhor compreendida se e transformada se for focado pela superestrutura através dos aparelhos ideológicos. Ele coloca do Estado, mas eu acho que é muito específico do Estado. São aparelhos ideológicos do sistema, do próprio sistema capitalista. O Estado, é claro, no caso ele está falando mais do Estado francês da época dele, né? Escreveu o livro em fim dos anos 60, começo dos anos 70, ele até coloca a data de final aqui do livro. Então havia muito da presença do Estado francês na vida das pessoas, que é abril de 1970. Ele é muito da geração de 1968, dos estudantes universitários que se revoltaram na França pedindo mais liberdade, justamente. Então havia uma presença forte do marxismo, do existencialismo também, do estruturalismo. Ele inclusive é considerado um marxista estruturalista, com influências tanto do Lévi-Strauss, né, que é o pai do estruturalismo francês, e do Lacan. Inclusive lendo dá para ver que ele roubou muita coisa, puxou muita coisa da psicanálise do Lacan. Então, deixa eu ver aqui o que ele pergunta aqui. O que é então a reprodução das condições de produção? Ideologia da manutenção. Então, ele vai dizer que para manter a infraestrutura funcionando com as relações de produção que existem, isto é, as relações de trabalho entre o capital, né, os capitalistas e os trabalhadores que vendem a força de trabalho,
é preciso uma justificativa não só material e econômica para se manter, precisa de justificativas também ideológicas. Ele vai dizer ao longo do livro que o maior aparelho ideológico do Estado, né, é a escola, que é quem reproduz justamente essas relações de produção. Ele diz aqui que vai sendo embutido em nossa consciência ao longo de toda a vida, toda a formação social revela de um modo a produção dominante. Bom, não está errado, não está errado. A gente tende a acreditar muito nisso mesmo. A questão é que considerar a escola apenas como o maior ou grande aparelho ideológico do Estado é problemático, especialmente nos dias de hoje. Então, quando está transitando por ele vai vendo que a mídia, né, tanto a mídia tradicional quanto a mídia digital, tem influência muito maior justamente nessa formação da consciência das pessoas do que a escola. Mas a escola ainda reproduz muito justamente das relações de produção. Exemplo, você pega uma escola de elite, uma escola cara, universidades caras, tal, de elite, as pessoas aprendem a serem líderes, aprendem a serem líderes. Aprende a conquistar, aprende a buscar mais, tal. Enquanto que nas escolas mais pobres, as escolas públicas com menos verbas, tal, universidades mais populares, tal, as pessoas aprendem a ser o quê? A serem subalternos, a serem trabalhadores, a aceitarem as regras, tal. E mesmo com a ideia de empreendedorismo, vem muito essa coisa de empreendedorismo com arte de sobrevivência. Deixa eu ver aqui. Forças produtivas, trabalhador, relações de produção existente, relação entre patrão e empregado, né? Capital do trabalho. Tá. Então, isso aqui ele diz que é o objetivo dele, é colocar como a infraestrutura ela é sustentada pela superestrutura, muito mais por causa dos aparelhos ideológicos do Estado, muito mais do que simplesmente a continuidade das relações materiais de produção. Deixa eu ver aqui, aí tem muita coisa aqui que é dispensável. Uma coisa que me incomodou muito, eu me lembro quando eu li isso pela primeira vez. Não todo, mas li boa parte. Em 98, parecia muito legal de ler, muito assim, muito revelador. No entanto, aí 30 anos depois, lendo de novo, que eu reli todo agora, né? Então, lendo de novo as partes que eu já tinha lido, mais o resto que eu não tinha lido, deu para ver que o argumento dele, a construção do argumento dele é bastante frágil. Parece uma coisa meio que talvez feita às pressas, não sei, pela necessidade do momento. Então tem umas coisas assim de ele colocar umas questões como se fosse revelar uma grande coisa depois e acaba não revelando. Ora, o que é que se aprende na escola? Utilizáveis nos diferentes lugares de produção. Uma instrução para os operários, outra para os técnicos, uma terceira para os engenheiros, uma outra para os quadros superiores. Então, parece com o que eu falei há pouco. Então, tudo para continuar com as relações. A manutenção das regras. Então, as posições hierárquicas são mantidas a partir dos ensinamentos que dão nas escolas, tal. Assegura a sujeição à ideologia dominante. Uma coisa interessante que ele fala é o seguinte, que a ideologia que é dominante nesses aparelhos, segundo eles, são evidentemente a ideologia da classe dominante. E aí tem uma hora que ele fala que é como se fosse dizer como é que isso se constrói, mas não diz. Não diz como é que essa ideologia da classe dominante passa a ser a ideologia dominante, que não são a mesma coisa. Certo? Então, por exemplo, a gente tem uma sociedade que acredita no trabalho. O trabalho é que realiza, o trabalho é que liberta, o trabalho é que funciona como aquela atividade que faz com que todos se equalizem, digamos assim, na sociedade para alcançar suas metas e objetivos, dependendo apenas do próprio esforço. Tá. Isso é uma ideologia, é um construto ideológico que é apresentado como sendo partilhado por todos igualmente, que é muito legal, muito bonito de se apresentar. Não funciona porque as pessoas não partem do mesmo ponto, certo? Se partíssemos do mesmo ponto, tudo bem, mas a gente não parte do mesmo ponto. Eu, uma pessoa, homem, branco, heterossexual, de classe média, não vou partir do meu ponto de um rapaz negro, pobre, de periférico, talvez homossexual,
para tentar conquistar as mesmas coisas, as mesmas posições. Não que ele não vá conseguir, não que ele não possa conseguir. Estou dizendo que a gente não vai partir do mesmo ponto. Eu vou partir de um ponto à frente. Ele vai partir de um ponto mais atrás. Então ele vai ter que correr mais, se esforçar mais para chegar num ponto parecido. Ou eu vou ter que ser preguiçoso e não me importar muito. Ainda mais quando você imagina alguém, filho de rico, né? Um filho de uma celebridade e tal. As diferenças são muito grandes de ponto de partida. Então não dá para dizer que simplesmente pelo trabalho as conquistas vão ser as mesmas. Né? As pessoas vão conseguir conquistar suas metas e objetivos somente pelo trabalho. Então tem questão de oportunidade, de equanimidade, certo? Que ele não diz como é que isso que é a ideologia dominante veio da classe dominante. Que não me parece uma coisa construída de propósito, mas uma coisa construída historicamente, evidentemente. Deixa eu ver aqui. A sugestão ideologia dominante ou da prática desta ideologia é das formas sob as formas de sujeição ideológica que é assegurada a reprodução da qualificação da força de trabalho. Tá. A força de trabalho é garantida justamente pela ideologia, pela forma como ideologicamente é apresentada. Curiosamente, isso faz muito sentido se pensar no ambiente industrial anterior ao que a gente vive hoje. Certo? O ambiente industrial que a gente vive hoje, que é baseado na informação, esse modelo de aprendizado ideológico para garantir a reprodução da qualificação da força de trabalho já é diferente, já exige menos pessoas com uma qualificação bem diferente do que era na época que ele estava escrevendo, que é a segunda metade do século XX. A ideologia, a reprodução das forças produtivas, ele usa muito esse vocabulário marxista, às vezes de maneira adequada, às vezes apenas para reforçar o que ele já tinha dito. Deixa eu ver, ele vai apresentar um pouco sobre o que é infraestrutura e superestrutura. Eu não vou reproduzir isso aqui, tem outros vídeos no canal que falam sobre isso. É uma coisa muito batida na teoria marxista. Então, há uma autonomia relativa da superestrutura em relação à base, há uma ação em retorno da superestrutura sobre a base. Como eu falei, é a tese principal dele para falar sobre ideologia e aparelhos ideológicos. Tá. Ele vai dizer que Marx não chegou a ver a descrição dele da relação, né, infraestrutura e superestrutura, não foi além da descrição do que é essa relação infraestrutura e superestrutura. Então ele estaria se propondo a fazer uma coisa além do que uma descrição sobre os aparelhos que formam a superestrutura, para que essa compreensão, essa análise fosse mais aprofundada, o que acabou não sendo. O livro não cumpre o que promete nesse aspecto. Aí tem um capítulo aqui sobre o Estado, que eu não marquei nada. Então, bom, basicamente para a teoria marxista, né, canônica, o Estado é uma ente que forma a superestrutura das relações de produção e que faz com que sirva para reafirmar o domínio da classe dominante. Então esse é o papel do Estado. Então, os aparelhos ideológicos do Estado, que são, digamos, complementados entre aparelhos ideológicos e aparelhos repressores. Né? Ele compara muito a polícia com a escola. Então a polícia é um aparelho repressor do Estado, enquanto a escola é um aparelho ideológico do Estado. E ele vai repetir várias vezes que o aparelho repressor, que é a polícia, ele também é ideológico. Mas a escola é ideológico, mas não é repressor. Apesar de que, quando a escola está impondo a ideologia, está funcionando de maneira repressora, porque reprime pensamento adverso. Mas ele se confunde um pouco nisso aí. Eu não sei, posso estar sendo cruel com o Althusser, mas não sou só eu. Outros críticos do Althusser falam que ele foi muito raso na análise marxista dele. Alguns até dizem que ele não leu a obra de Marx, no caso principalmente o Capital, mas muito mais as obras mais panfletárias, mais antigas. Aqui ele menciona muito a ideologia alemã, que é um livro da juventude de Marx.
Ele vai falar também do papel dos aparelhos ideológicos religiosos. Ele fala assim, aparelho ideológico do Estado religioso. Isso soa estranho, porque apesar de as religiões, no caso ele está falando de religião católica, né, predominante na França, é, apesar da religião ser sancionada, né, ser permitida, autorizada pelo Estado, desde a desvinculação da Igreja e o Estado, né, o laicis, desde que o Estado ficou laico, Napoleão na França, essa influência, não, essa conexão do Estado com a Igreja fica mitigada, né? Então não dá para chamar a Igreja de aparelho ideológico do Estado. É um aparelho ideológico, com certeza, mas não do Estado. Pelo menos eu não vejo assim. Por exemplo, se a gente for transportar para o caso brasileiro, né, da atualidade, o aparelho religioso evangélico, né, de todas as vertentes, de certo modo foi aparelhado ideologicamente para ajudar a conduzir o ex-presidente ao poder em 2018. O que foi terrível, acabou sendo terrível porque acabou desvirtuando muito dos valores religiosos das próprias religiões evangélicas. Mas não quer dizer que esses aparelhos ideológicos religiosos faziam parte do Estado. Entendeu? Dá uma diferença aí. Uma coisa é aquele aparelho ideológico ser aparelhado por um governante, mas não necessariamente ser do Estado. Isso tiraria o aspecto laico do Estado. Talvez, talvez se ele tivesse ganho a reeleição, talvez tivesse transformado realmente as religiões evangélicas como se fosse a religião oficial do Estado, e aí começariam a fazer parte de um aparelho ideológico do Estado religioso, alguma coisa assim. Havia muita preocupação com isso por parte de nós, no caso, né, uma parte da população mais crítica a respeito do uso da religião para fins políticos. Né? Aí ele lista os aparelhos ideológicos, né? Além da religião, a escola, a família, o jurídico, o político, o sindical, o da informação, que é a imprensa, a rádio e televisão, e o cultural, letras, belas artes e desportos. Eu me concentraria, se tivesse sido ele, né? Eu me concentraria muito nos aparelhos ideológicos relacionados com informação e cultura, que eu acho que são muito mais presentes na vida das pessoas que a escola, ao meu ver, principalmente hoje. O que distingue o aparelho ideológico que negócio que eu falei do aparelho repressivo do Estado é a diferença fundamental seguinte: o aparelho repressivo do Estado funciona pela violência, enquanto o aparelho ideológico do Estado funciona pela ideologia. Isso é a tautologia. O aparelho ideológico funciona pela ideologia, claro. Ai, ai. Louis Althusser. Sobre a reprodução das relações de produção, ele vai dizer como é assegurada a reprodução das relações de produção. E aí ele não responde, eu me lembro que ele não responde, foi frustrado quando li o primeiro capítulo. A unidade entre os diferentes aparelhos ideológicos do Estado é assegurada, na maioria das vezes, em formas de contraditórias, pela ideologia dominante e da classe dominante. Por que contraditórias? Tá. Deve ser aquele negócio de manter sempre em conflito as classes dominadas, né? Para que não se preocupe com quem realmente é dominante. Tipo, pessoas de classe média disputando por migalhas, enquanto você tem os milionários vivendo no bom. Relação de produção, relação de exploração. Toda relação de produção é relação de exploração. Isso aí até os liberais concordam. Existe no Estado capitalista dinastias de homens políticos, dinastias de militares, etc. Relaciona isso com o Charles Wright Mills, da teoria das elites. Enumeramos nas formas sociais capitalistas contemporâneas um número relativamente elevado de aparelhos ideológicos do Estado. Aí, novamente, aparelho escolar, aparelho religioso, aparelho familiar, aparelho político, aparelho sindical, aparelho de formação, aparelho cultural, etc. E tudo isso serve para conduzir, segundo ele, para a manutenção, né, para a reprodução das condições de produção, né, das relações de produção. Cuidado mesmo. Aparelho ideológico escolar
Engraçado, ele fala muito da escola, fala da importância da escola como aparelho ideológico. No entanto, ele não descreve sobre a escola, ele não fala sobre a escola. Ele não caracteriza, não coloca elementos. Tem um parágrafo aqui, ele fala um pouco, mas não chega a desenvolver realmente. Eu me lembro que na época que eu li esse texto, em 98, eu estava fazendo uma disciplina em filosofia, de sociologia, que foi de onde eu peguei esse texto, e uma disciplina que é de filosofia da educação. E eu juntei as duas coisas fazendo justamente um trabalho de campo numa escola, né? Para tentar mostrar como o modelo do cotidiano da escola pública no caso, reproduzia as relações, né, de dominação. Na época parecia um negócio genial. Hoje em dia parece uma coisa meio frágil, apesar de existir realmente. A ideologia passa então a ser o sistema das ideias, das representações que dominam o espírito de um homem ou de um grupo social. Como a ideia do trabalho, por exemplo, ou da meritocracia, ou a ideia da justiça, né? Bom, da ideia da justiça divina, isso é ótimo. Então você coloca na mente das pessoas que existe uma justiça divina, que é uma justiça que não é dos homens, aí pronto, isso passa por cima de um monte de coisas. Então você pode pegar e traficar joias de maneira oficial, né, que vale milhões, e aí, por ser alguém conhecido, representante, né, importante, não acontece nada, mas aí alguém fala, mas aí Deus, a justiça divina, ninguém vai escapar. Aí pronto, é verdade. Então quando ele morrer, ele vai ser julgado lá por Deus. Porra, isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Bom, pelo menos não deveria ser aceitável. A teoria das ideologias repousa, em última análise, na história das formações sociais, portanto, na dos modos de produção combinados nas formações sociais e da história das lutas de classes que nelas se desenvolveram. Eu me lembro que ele fala isso, né? Que isso é bem interessante, a ideia de que as ideologias se formam historicamente. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é uma coisa que a gente não percebe. Né? A gente não percebe que essa ideia, por exemplo, de que o trabalho como objetivo central da vida e ganhar dinheiro é uma coisa presente sempre. E não é. Né? É uma coisa historicamente datada, construída dos últimos, sei lá, 3, 4 séculos. Então, não há por que acreditar que isso deveria ser o centro da vida de todo mundo. Poderia ser outras coisas. Né? Então, mas a gente não percebe justamente porque a gente vive na história, como diz Foucault, dentro de uma episteme, dentro de um modelo de crenças. A gente não sai dele. Enquanto a gente está dentro daquele modelo, daquele período, a gente não consegue ver aquilo ali como sendo algo construído. A gente consegue, por exemplo, conseguir conceber o mundo medieval. Porque o mundo medieval é aquele mundo em que havia isso, aquilo outro, com essas características assim, sabe? E que a gente não vive mais nele. Então a gente concebe ele como sendo uma outra coisa. A gente não consegue conceber o nosso momento histórico como sendo algo construído, algo que foi construído ideologicamente e que por isso pode ser mudado. Né? É a mesma coisa que a gente está vendo a crise no meio ambiente, a crise monetária no mundo, essas coisas todas. Pô, será que não consegue viver sem petróleo, sem carro, sem dinheiro? Claro, pode. Já viveu antes sem. Pode viver depois também. Nunca vai retornar. Não estou dizendo que vai retornar ao mundo de antigamente. Estou dizendo que é possível criar formas diferentes de pensar. Enquanto você não enxergar isso como sendo historicamente construído, vai achar que simplesmente tem que ficar dentro do mesmo esquema. Ele menciona a ideologia alemã novamente. A ideologia é então concebida como pura ilusão, puro sonho. Isto é, nada. Vou chamar sonho de nada. A ideologia não tem história. Expressão de Freud, ideologia eterna como inconsciente. Ele pega algumas coisas da psicanálise. A ideologia é uma representação da relação imaginária do indivíduo com as suas condições de existência.
Eu lembro que ele acaba caindo no sujeito, na subjetividade, provavelmente por influência do Lacan na época. Ele e o Lacan andavam nos mesmos meios, o Levi-Strauss também. E Foucault. A ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. É isso mesmo. Ele vai dizer que, pela via da psicanálise, que o indivíduo cria uma relação imaginária com sua realidade a partir da ideologia. A ideologia apresenta, digamos assim, a base imagética de como ele entende a realidade. Essas concepções do mundo são, na sua grande parte, imaginárias, isto é, não correspondem à realidade. Eu não sei se imaginar seria só isso, viu? Ou tô certo. Os homens se representam sob uma forma imaginária as suas condições de existência reais. Veja que não confunde imaginário com fantasia, viu, gente? Imaginário tem a ver com a maneira como a gente representa simbolicamente a realidade e entende ela. Por exemplo, aquele negócio que eu falei há pouco da justiça divina é mais ou menos isso. Então você vê uma grande injustiça acontecendo, né, desabamentos, né, por causa de chuva e tal, e a gente morre, e aí você vê o sofrimento e tal, e aí para você lidar com aquela realidade que é cruel, né, que é factual, que você não consegue se desvincular daquilo até para sobreviver emocionalmente, você cria um imaginário de justiça divina, de fé, né? Ou mesmo justiça dos homens, né? Justiça, acredita que a justiça vai dar conta, vai ressarcir, ou sei lá o que. A tese da existência não espiritual, mas material das ideias ou outras representações. Tipo, a religião moral, jurídica, a ideologia existe sempre num aparelho. É muito como você convence, por exemplo, uma criança de que, sei lá, que tudo vai dar certo. Alguém que sofreu uma perda. Tudo vai dar certo. Então é meio que você constrói dentro de um aparato imaginário, né, um aparelho mental essa ideia. O indivíduo em questão conduz-se desta ou daquela maneira, adota este ou aquele comportamento prático e, o que é mais, participa em certas práticas reguladas, que são as do aparelho ideológico de que dependem. De que dependem as ideias que, enquanto sujeito, escolheu livremente, conscientemente. Se crê em Deus, vai à igreja, vai à missa e tal. Ele exemplifica com isso. Bom, ele só está reafirmando o poder da ideologia na vida das pessoas, né? Esse aqui é o... Ainda está chegando perto da conclusão. Já vai dar meia hora no vídeo. As ideias desapareceram enquanto tais, na medida que ficou claro que a existência destas se inscrevia nos atos e práticas reguladas pelos rituais definidos, em última instância, pelo aparelho ideológico. Então, o aparelho ideológico seria a religião, por exemplo. Aí fica o ritual do aparelho ideológico, então a ideia original nem importa mais. As quais práticas existem atos materiais de um sujeito agindo em consciência segundo a sua crença. Tudo depende da noção de sujeito. Então, tudo acaba, como eu falei, ele acaba focando muito no sujeito. Duas teses conjuntas, só existe prática sob uma ideologia, quer dizer, as pessoas só atuam na prática a partir de uma ideologia, e só existe ideologia através do sujeito e pelos sujeitos. É claro, né? É meio óbvio. Para ver, fala da interpelação, né? A ideologia interpela os indivíduos como sujeitos. Só existe ideologia pelo sujeito para os sujeitos, pela categoria do sujeito e pelo seu funcionamento. Então o sujeito é interpelado a agir de acordo com a ideologia, o que a ideologia pede. Então é tipo, se você for para uma festa, se espera que você pelo menos sorria e seja simpático. Se você estava mal-humorado, não vá para a festa para ficar reclamando, entendeu? Fica fora do aparelho ideológico da festa. A festa é um ambiente alegre. É por isso que muita gente vai para uma festa de mau humor e aí bebe, esse mau humor aflora, porque o álcool tirou a inibição e a pessoa vai e provoca briga, porque na verdade não queria ir para a festa. Dizemos a categoria de sujeito é constitutiva da ideologia, mas ao mesmo tempo imediatamente acrescentamos que a categoria do sujeito se é constitutiva
só é constitutiva de toda ideologia na medida em que toda ideologia tem por função constituir os indivíduos concretos e sujeitos. O homem é por natureza um animal ideológico. Existe sujeito da ciência a não ser uma ideologia da ciência. É a mesma coisa para a religião, para a política. Então ele vai reforçar muito essa coisa do sujeito. Primeiro que ele fala um negócio de separar entre indivíduo e sujeito. Então o indivíduo só é sujeito quando é interpelado pelo aparelho ideológico. Isso é bem curioso, mas tem algum sentido. É como se fosse indivíduo sem identidade dentro de uma coletividade, uma sociedade. E aí quando ele é interpelado pela ideologia, pelo aparelho ideológico, ele se torna sujeito. É. A ideologia ágil funciona de tal forma que recruta sujeitos entre indivíduos através da interpelação. Ei, você! Ele fala da polícia, né? A polícia. Ei, cidadão! Chega e fala com você assim na rua. Então você, naquele momento, você é um indivíduo. Ao ser interpelado, se torna um sujeito que corresponde ao que é esperado, né? Atendendo. Sim, senhor. Sim, senhor. A existência da ideologia e a interpelação dos indivíduos como sujeitos são uma única e mesma coisa. Aqueles que estão na ideologia se julgam por definição fora dela. Um dos efeitos da ideologia é a denegação prática do caráter ideológico da ideologia. Pela ideologia. A ideologia nunca diz sou ideológica. Ele usou a palavra ideologia o quê? 5 vezes? Aí eu coloquei a verdade. Então, realmente, uma pessoa que está, sei lá, dentro de um sistema de crença, não se vê como um sistema de crença, vê dentro da verdade, né? Não um sistema de crença. Eu estou aqui na igreja, no sindicato, porque eu fui convencido de que isso aqui é importante, né? É porque eu acho que é importante, é uma coisa minha, né? Então não se vê como dentro de ideologia. É parecido com quando, quando a ditadura terminou, né, nos anos 80, eu lembro que eu ouvia, a gente não, eu era criança, né? Mas eu ouvia discussões de pessoas falando assim é, que o pessoal que apoiava a ditadura, eles estavam sofrendo com um aparelho ideológico. Mas a gente que lutava contra a ditadura, a gente não sofreu com o aparelho ideológico. A gente estava a favor da verdade. Bom, de fato, né, se você olhar bem, os dois tipos de pessoas estavam dentro de um aparelho ideológico, só que com construtos ideológicos diferentes. Um dizia que o correto era, sei lá, a luta pelo comunismo, não, a luta contra o comunismo, proteger a nação brasileira, os valores da família, da igreja, do que seja, enquanto o outro lado está dizendo que tem que lutar por mais igualdade, né, econômica, tem que transformar o país, defender a reforma agrária. São valores construídos ideologicamente dentro de um sistema que se interliga, né, já que um está antagonizando com o outro, mas não quer dizer que não seja ideológico, só que com polos diferentes. Então é muito difícil, como ele falou, se reconhecer como estando no aparelho, sofrendo um aparelho ideológico. Ele vai terminar falando do inconsciente aqui, mas eu não vejo muita importância nesse aspecto aqui. Acho que ele só usou porque estava na moda, eu acho. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai usar como exemplo a religiosidade cristã, né? Que é um exemplo muito mal dado, na minha opinião. Toda ideologia é centrada no sujeito absoluto que ocupa o lugar no centro, né? O sujeito absoluto seria Deus, né? Jesus. A estrutura redobra a ideologia. Então, a interpretação dos indivíduos como sujeitos. 2, sua submissão ao sujeito com S maiúsculo, é Deus. 3, o reconhecimento mútuo entre os sujeitos e o sujeito com S maiúsculo e entre os próprios sujeitos. E, finalmente, o reconhecimento do sujeito por ele próprio. E 4, a garantia absoluta que tudo está bem assim e que na condição de sujeitos reconhecerem o que eles são e de se conduzirem em consequência, tudo ocorrerá bem. Assim seja. Tipo, palavras da salvação, alguma coisa assim. Então, é como se fosse
uma espécie de batismo, né? A partir do momento que você se deixa como sujeito ao encontro desse sujeito supremo, você acaba se reencontrando, digamos assim. Tem um pouco a ver com a maneira como aqueles pensadores que eu falo na playlist sobre filosofia da história da filosofia cristã pensavam sobre a relação dos fiéis, né, com a divindade, né? É preciso obedecer a Deus, à voz da consciência, ao padre, ao de Gaulle, ao patrão, ao engenheiro. Essa é a voz da autoridade, né? A voz de quem tem o saber, ou o que seja. Isso é uma coisa incrível, uma influência psicanalítica. Eu não conseguia ver isso há 30 anos atrás. Hoje em dia eu vejo essa figura paterna, de Gaulle. General de Gaulle, para quem não conhece, ele foi presidente da França justamente nessa época. Um pouco antes, eu acho. Tentativa de assassinato contra ele e tal. E o General de Gaulle foi um herói, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, porque lutou, foi a voz de luta de resistência da França, fora da França, fazendo parte dos aliados, sem ter um país, né? Curioso isso. Então você tinha os Estados Unidos, você tinha a União Soviética, você tinha a Inglaterra, e tinha de Gaulle, que não estava na França, estava exilado fora da França, a França estava dominada pelos nazistas, mas ele era a voz francesa entre os aliados. E, e assim, é como se fosse uma autoridade paterna, né? Então ele diz o que pode. Então ele seria o sujeito com S maiúsculo, ele está relacionando aqui. Aí ele finaliza com um post-scriptum, que eu sinalizei pouca coisa. Uma sociedade de classes, relações de produção são relações de exploração, portanto relações de classe antagônicas. Assim as relações de produção, a reprodução das relações de produção só pode ser empreendida de classe. Aí tem todos os vícios das teorias marxistas, para o bem e para o mal. Então terminei minha Xerox. Então, se você é um estudante moderno que nunca teve essa coisa de tirar uma Xerox de um livro inteiro para estudar, porque hoje é crime. Naquela época também era crime, só que, como eu falei, ninguém ligava porque não afetava a venda, não fazia a menor diferença. Quem ganhava era o cara da Xerox, com certeza. Eu não sei o que é que o cara da Xerox faz. Ele deve hoje fazer o quê? Impressão? Eu não sei. Hoje em dia a gente pega e lê através do celular, né? Pega o celular e lê tudo. Então não precisa dessa coisa de ficar carregando a Xerox. Mas foi interessante revisitar esse modelo de leitura através de Xerox. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha do Ideologia e os aparelhos ideológicos de Estado, do Luiz Althusser. Se você gostou ou não gostou, coloque comentários aí. Reclame do canal, elogie o canal, dê o like, se inscreva, dê uma olhada também na descrição do vídeo, tem muita coisa boa. E até o próximo vídeo. Valeu!